Fala galera, aqui é o Renan do Deixa Queimar. E bom gente, essa é uma extensão, uma versão estendida do Reels que foi postado no Instagram. É a mesma palavra, Apocalipse capítulo 5, e nós iremos ler do versículo 2 até o 7. Venham comigo. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra e nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, meu pai amado, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Bom, essa palavra me inspirou quando eu estava tirando música para tocar o sirvo ao louvor da minha igreja, e o ministro decidiu colocar a canção ao Cordeiro. E a gente estava tirando a música, e no meio do clipe da música teve o Samuel Messias. Ele começou a ministrar essa palavra, uma palavra que me encantou. E nós buscamos essa palavra juntos e entrou na minha mente. Aquele que estava sentado no lado direito do trono estava segurando um livro no formato de um pergaminho. Porém, esse livro não podia ser aberto. Ninguém era capaz de abrir esse livro. Aqui é dito: o anjo forte proclamava em grande voz que ninguém conseguia nem olhar para aquele livro. Ninguém. E cara, o discípulo de Jesus, João, né? O auto-intitulado, o discípulo amado de Jesus, ele começa a chorar, ele cai aos prantos, porque ninguém consegue abrir aquele pergaminho. Eu imagino, meu Deus, o que está escrito nesse pergaminho? Como ninguém consegue abrir isso? Como ninguém é digno? O mundo está tão horrível assim, e ninguém é capaz de abrir, ninguém é santo para abrir isso. Mas não, um sacerdote, ele acalma João e fala: não chores. Aqui ó: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Ele venceu o diabo. Ele, naquele deserto onde o Espírito Santo levou Jesus, ele venceu o diabo nas suas tentações. Ele estava 40 dias sem comer, ele venceu o diabo. E não só aí, ele venceu após o 3º dia, pois ele ressuscitou. Ele oficialmente venceu o inferno, ele venceu a carne, ele venceu o diabo. Por isso ele é digno de abrir o livro. Quantas vezes nós nos achamos indignos, e porque realmente nós somos. O único que é digno de toda a honra, de toda a glória, do nosso louvor, é Jesus Cristo. Ele é o único digno, e essa palavra diz claramente o porquê. E bom, estudando um pouco mais, né, teoricamente falando, novamente no versículo 5, o versículo 5 é o versículo perfeito aqui para tirar. O ancião fala, né: eis que o leão da tribo de Judá. Uma curiosidade muito interessante é que em nenhum outro lugar da Bíblia, das Escrituras, é usada a imagem do leão para falar de Jesus. Nenhum outro lugar, apenas em Apocalipse. Então, o que deveria representar a imagem de leão? O que assimila leão a Jesus Cristo, nosso Salvador? O leão, ele representa força, ele representa um governante, poder. E não é à toa que ele é chamado de leão da tribo de Judá, aqui nessa passagem, nessa visão, na verdade, de João. Ele também é representado por um cordeiro. É por isso que nós temos a garantia de que esse ser, né, que conseguiu romper os 7 selos e abrir o pergaminho, é Jesus Cristo. Pois quem mais poderia ser representado como cordeiro, se não Messias, nosso Salvador? Cara, é bizarro. E ainda fala de quebra, o ancião ainda fala a raiz de Davi, né? Raiz significa descendência, né? O descendente de Davi está aqui. Então, gente, temos todas as provas. Que não é um enigma, está implícito, praticamente explícito, de que estamos falando de Jesus Cristo. Essa mensagem, cara, simplesmente pode nos proporcionar tantas coisas, sabe?
um homem que é 100% homem, 100% Deus, o único mais santo, santíssimo, o Filho amado, Jesus. Ele foi o único capaz de abrir esse pergaminho, romper os 7 selos. Ninguém mais é capaz disso. Às vezes, nós estamos nos dando o trabalho de romper selos que não cabe a nós romper esse selo. Não cabe a nós. Óbvio que há selos que sim, nós precisamos romper. Porém, há selos que nós devemos entregar para Jesus. Aqui, Jesus. Esse pergaminho está fechado a 7 selos. Selos estes que eu não consigo romper. Senhor, eu te entrego esse pergaminho. Às vezes nós só precisamos entregar o pergaminho para que ele rompa os selos. Eu desejo que nós tenhamos mais humildade para isso. Que nós não venhamos a ter esse egocentrismo, certo? Essa arrogância de achar que nós somos tudo, sendo que nós não somos nada. Lembrando, a imagem de cordeiro é sacrifício. Ou seja, ele veio na imagem mais humilde. Porque quando ele foi sacrificado, ele foi de fato humilhado. Glória a Deus, no 3º dia ele ressuscitou, mas naquele momento ele foi humilhado, obrigado a carregar sua cruz. Ele foi simplesmente, como posso dizer, bulinado pelos israelitas, pelos romanos que colocaram a coroa de espinhos nele. Essa é a imagem que veio romper. Isso mostra que no nosso mais triste, na nossa mais miserável forma, nós conseguimos mostrar o verdadeiro poder que há em nós, certo? O verdadeiro poder é Jesus Cristo, tá? Mas Deus potencializa a gente. E geralmente, ele potencializa a gente no deserto. Bom, isso fica pra próxima, né? Enfim, gente, o meu desejo é que essa mensagem tenha tocado vocês grandemente. Que essa mensagem tenha edificado vocês. Se vocês ficaram curiosos sobre esses 7 selos, o capítulo 6 de Apocalipse fala de todos esses selos. Falam dos 6, né? Na verdade, dos 6 selos. O capítulo 8 fala do 7º. São 7 anjos das suas trombetas. Já é um spoiler aí pra vocês, né? E, cara, gente, por favor, estudem eu estou usando isso para incentivar vocês a estudarem mais a Bíblia. Pois a Bíblia é o livro da vida, é o pão diário, é o pão de cada dia. E cada selo significa muita coisa. Recomendo que vocês acessem escatologia, estudem escatologia, pois isso é pura escatologia. Novamente desejo que vocês tenham sido edificados com essa palavra. É isso, gente. Tamo junto. Amém.